Olá pessoal, Eric Formaggio por aqui. Obrigado aí por estar assistindo esse vídeo, por se interessar aí em saber mais sobre a minha mentoria. Eu vou explicar um pouquinho hoje como que funciona a minha mentoria de SEO, por que eu resolvi montar uma mentoria de SEO e qual o perfil dos alunos, o que eles buscam, até para você que está assistindo você entender se essa mentoria ela faz sentido por seu momento de carreira também. Então eu vou colocar aqui no modo de apresentação e vou começar a contar um pouquinho aqui sobre como funciona essa mentoria. Por que eu devo participar de um programa de mentoria? Essa é uma pergunta importante, né, que muitos dos mentorandos antes deles virarem mentorandos, eles acabam fazendo. E eu vejo que dos mentorandos que acabam optando por entrar nesse programa de mentoria, são pessoas que estão começando na carreira de SEO, ou algumas já têm até um nível pleno, mas elas estão com algum tipo de dificuldade dentro da carreira de SEO. Então, eu posso ajudar essas pessoas a continuar seguindo esse caminho, trilhando esse caminho do SEO. E eu notei que com o tempo, principalmente por eu ter já formado diversos profissionais, eu trabalho com SEO desde 2007, eu acabo entendendo as dúvidas, os receios dessas pessoas e acabo podendo ajudar essas pessoas também. Então, tem uma coisa aqui, mudei. Né? Por que eu devo fazer uma mentoria com o Eric Formaggio? Então, hoje a gente, principalmente na parte de SEO, né, a gente tem um mercado cada vez mais competitivo. Hoje nós temos no Brasil, o número de analistas de SEO no Brasil cresceu muito nos últimos anos. Quando eu comecei lá em 2007, era muito difícil encontrar profissionais de SEO no mercado. Então, basicamente, nós tínhamos que contratar pessoas que tinham um perfil. Nós entendíamos assim, pô, esse colaborador, esse candidato, ele tem um perfil compatível com o analista de SEO. E assim nós acabávamos desenvolvendo dentro de casa, né, esses profissionais. O que eu quero dizer com dentro de casa? Dentro da agência. Então, eu acabei pegando uma experiência muito grande em formar profissionais de SEO, porque desde 2007 eu venho trabalhando com SEO e formando equipes, estruturando equipes também. E o que eu notei ao longo do tempo é que para os profissionais que eles estavam começando a trabalhar com SEO, ou mesmo aqueles que já tinham alguma experiência, a maior dificuldade não eram com aqueles conceitos básicos de SEO, não era com as técnicas, as boas práticas, a parte, sei lá, técnica de conteúdo, link building, porque esse material, ao longo dos anos, ele foi extremamente divulgado aí nos canais digitais, congressos, livros, etc. Mas eu percebi que essas pessoas elas tinham uma grande dificuldade, principalmente na hora de organizar um projeto ou trabalhar em uma rotina onde elas tinham vários projetos de SEO para tocar, para gerenciar. E em muitos desses casos também, eu notava que o analista de SEO, ele também era o gerente de projeto. Então, elas tinham dificuldades de organizar todas aquelas informações dentro daquilo que eu chamo de um escritório de projeto de SEO, e aí eu decidi começar a escrever e a ensinar os profissionais, principalmente aqueles que trabalhavam comigo, a organizar esses projetos, organizar esses processos, etc. Eu sou entusiasta da área de gestão de projetos, tenho pós-graduação nessa área, e eu comecei a montar os meus frameworks de projetos de SEO. No meu primeiro livro que eu escrevi sobre SEO em 2010, eu mostro um framework de projeto de SEO. Então, em 2010 eu já falava sobre isso. No ano de 2023 eu lancei um outro livro de SEO que eu falei um pouco mais sobre esse meu framework.
Então eu resolvi trazer através de um curso, porque eu notei que mesmo as pessoas lendo os meus livros e consumindo um pouco dos materiais que eu colocava através das redes sociais, elas ainda assim tinham essa dificuldade, elas precisavam de um acompanhamento maior quando se tratava de entender essa área de projetos de SEO. Então, qual que é o objetivo principal dessa mentoria? Né? Então, eu até coloco aqui, o objetivo central da mentoria é guiar os profissionais na organização de projetos de SEO, aprimorando suas habilidades em gerenciamento e execução de estratégias. Pois bem, uma dúvida que às vezes surge é, pô, Eric, mas se eu tiver lá uma dúvida técnica de SEO, eu não sei como fazer, por exemplo, vou dar um exemplo bobo aqui, mas eu não sei analisar um código de um site para ver se ele está compatível com os requisitos, com as boas práticas. Eu na mentoria eu não tenho uma aula sobre isso, mas eu respondo. Da mesma forma que eu tenho lá o meu grupo de WhatsApp, né, o fórum de SEO, marketing digital em geral, eu respondo algumas dúvidas assim, eu vou responder para o mentorando também. Só que o objetivo principal dessa mentoria não é ensinar os requisitos de SEO, até porque já tem excelentes cursos sobre isso por aí. Tem lá vários cursos sobre boas práticas de SEO, técnicas e tudo mais. Nesse curso, ele é um curso de gestão de projetos voltado para SEO, com foco dentro da SEO, as boas práticas, os processos e tudo mais, que eu vou explicar daqui a pouquinho também. E aí, aqui eu tenho, né, dos objetivos específicos, né? Então, ele é muito focado, né, quando eu falei para vocês, né, de perfil. Tá, mas qual que é o perfil do público que vai assistir esse curso? Então, nós temos um perfil aí das últimas turmas de mentoria de analistas de SEO que trabalham em agências. Então, são pessoas que trabalham em agência, eles já sabem a parte das técnicas, boas práticas, etc. Eles querem melhorar a gestão dos seus projetos e programas de SEO. E aí temos também microempreendedores, ou seja, aquele analista de SEO que saiu da agência que trabalha para poder empreender. Ele tem lá uns 3, 4, 5 projetos e ele quer, dentro da sua realidade, né, de microempreendedor, começar a organizar melhor os seus projetos, etc. Então aqui tem alguns objetivos. Esse programa ele visa capacitar esses profissionais para a gestão de projetos de SEO, proporcionar uma visão estratégica, né? Eu vejo que a palavra estratégia ela é muito mal usada no mercado. Então é proporcionar essa visão estratégica, desenvolver as competências para organizar equipes, projetos, fluxos de trabalho, ajudar essas pessoas a construir ali os processos desses projetos e programas de SEO que ela está tocando também. Esses são os principais objetivos desse programa. E é uma oportunidade também para você evoluir a sua carreira, evoluir o seu entendimento dentro do SEO, evoluir o seu nível. Às vezes tem algumas pessoas que elas entram para essa mentoria como analista júnior em alguma empresa, né? Analista, sei lá, analista júnior 1, 2 ou 3, e com o tempo ela acaba sendo promovida. Ela falou, e eu já recebi feedbacks desse tipo, pô, Eric, eu notei que com a mentoria eu comecei a ter uma visão um pouco mais madura do SEO, né, sobre o entendimento, sobre estratégia, sobre tática, sobre operação. O meu chefe reconheceu isso, eu acabei sendo promovido. Então é algo muito... eu fico realizado com esse tipo de feedback, e esse que é o grande objetivo da mentoria também. E nesse programa, como que ele funciona? Ele tem aulas gravadas que eu gravei nas últimas turmas de mentoria e tem os encontros individuais. O que acontece? Nas outras turmas de mentoria, eu dava essas aulas ao vivo e online. Então, até uma pergunta que sempre fazem, quando que são esses encontros? São aos sábados de manhã, porque é quando eu tenho tempo e a galera também. Eu já tentei fazer bem cedo ou depois das 6,
mas geralmente a galera tá cansado, ou quando é muito cedo, às vezes alguém não pode, tem um compromisso, tem que ir pro trabalho, às vezes a pessoa pega trânsito, alguma coisa assim. Então cada um tem alguma realidade. Eu comecei a passar essas aulas para sábado de manhã, que eu vi que é quando a maioria tinha tempo, quando mais funcionava. Só que o que eu fiz? Eu comecei a gravar essas aulas de mentoria justamente para ter as gravações, porque eu notava que, embora mesmo eu colocando no sábado de manhã, algumas pessoas não apareciam. E que para as pessoas que entravam, o importante é ter aula gravada para poder assistir ali conforme a sua organização. Então, quando você entrar nesse programa de mentoria, o que vai acontecer? Você vai ter acesso às gravações. Eu tenho lá uma sala de aula no Google Classroom. Então você vai ter acesso às gravações, você pode assistir todas as gravações se você quiser de uma vez. E aí só ir tirando as dúvidas comigo e participando aí dos encontros, que são 6 encontros, né? A mentoria ela dura 6 meses, então são 6 encontros individuais, onde você vai fazer uma reunião comigo de 1 hora para tirar suas dúvidas, falar sobre os seus anseios aí de carreira, e eu vou te dar uma orientação sobre como você pode seguir essa trajetória dentro da carreira de SEO. Vou te ajudar a conquistar aí os seus objetivos, te dar minha opinião sobre qual que é o momento da sua carreira, para que lado que tu tem que ir, e junto contigo, né, nós vamos determinar aí quais os caminhos que você tem que seguir dentro dessa carreira de SEO. E, pois bem, estava falando das aulas gravadas. As aulas são gravadas, elas estão lá na plataforma, tá? Eu já vou mostrar um pouquinho da ementa do curso aqui, né, da parte curso, né, onde tem lá todas as aulas dessa mentoria. Algumas das aulas eu estou gravando, eu estou sempre atualizando esses vídeos também, para que você possa ter ali as últimas novidades da parte de projetos, organização e outras coisas também. E tem os encontros individuais. Então, nesses encontros individuais é onde o pessoal aproveita esse momento para trazer aquelas dúvidas maiores, ansiedades, questões dentro da carreira do analista de SEO, né? Então, muitas das pessoas às vezes trazem dificuldades relacionadas a projetos, parte prática, parte de organização, e nós aproveitamos esses encontros individuais, sobretudo, para que essas pessoas elas mostrem como que elas estão aplicando esses conceitos que eu estou ensinando no dia a dia delas, tá? Então é um programa com muito foco em educação, em educar o mercado, em educar esses profissionais para que eles sejam aí profissionais melhores. Eu tenho esse propósito comigo, que é evoluir a carreira das pessoas que trabalham comigo e as pessoas que estão como os meus mentorandos, os meus alunos também. E aí, só para mostrar aqui, né? Então, no primeiro encontro, geralmente eu realizo uma entrevista para identificar ali as características essenciais do profissional, faço o acompanhamento da rotina dos analistas enquanto eles aplicam essas metodologias. Essa metodologia, geralmente, uma dúvida que surge é assim: pô, Eric, mas eu preciso implantar isso num projeto real? Não, você pode ter aí um projeto pessoal, de repente, ou um projeto fictício, para implantar esses exercícios da mentoria e aí evoluir, né? Então, o aprendizado ele tem a parte teórica, tem a parte que a gente vai falar um pouquinho mais, né? Eu vou fazer uma reunião mensal dessa turma de mentoria, que vai ser algum sábado do mês, né? Uma reunião ao vivo para as pessoas tirarem dúvidas, e depois as reuniões individuais também, que vão ser esses encontros em grupo. Os alunos eles vão ter acesso às aulas gravadas, né, os conceitos fundamentais aí de projeto de SEO. Então, só vou falar um pouquinho aqui da ementa da mentoria. A gente tem uma aula inaugural, né, por que os projetos são importantes, onde eu faço ali uma introdução do curso, com uma visão estratégica do papel de projetos de SEO. Depois eu falo sobre projetos e programas cíclicos de SEO, que é onde eu falo mais sobre as teorias de projetos, disciplinas de projeto, escopo, não escopo, risco, cronograma, como fazer a gestão de stakeholders, quais os processos de SEO, como que eu vou organizar a minha relatoria, como que eu vou organizar os resultados, etc. Eu vou fazer nós vamos montar juntos um planejamento na prática no Notion, então tem uma aula sobre isso e você vai ter um exercício que você vai fazer, você vai
praticar junto. Você vai escolher um projeto seu para poder praticar e vai me mandar depois para eu poder fazer as minhas considerações, e vou ensinar também a técnica do Canvas Project para projetos menores. Além disso, eu vou falar muito de indicadores. Esse é um dos pontos fortes desse curso. Falo muito sobre a pirâmide de indicadores, que é um framework que eu montei para a gestão de indicadores, sobre análise de dados com o meu framework, o FAD Web, que é o framework de análise de dados da web, até tema de um livro que eu estou escrevendo. Vou falar sobre Conversational Analytics, principalmente hoje em tempos de IA, como que você vai poder aproveitar a IA para analisar os dados dos seus projetos. E um projeto final, né, que é tipo um TCC, né, um trabalho de conclusão de curso, onde você vai desenvolver um projeto completo de SEO, reunindo todos os conceitos que foram apresentados ao longo do curso. Então, uma coisa que o aluno pode fazendo, ele pode, desde a primeira aula, ele pode ir montando um projeto com base naquilo que ele está conhecendo e me entregar esse projeto completo no final. Ele vai me entregando os exercícios ao longo da mentoria, e aí no final ele entrega esse projeto final, tendo aí a conclusão da sua mentoria, tá? Se você gostou, se você ficou interessado, qual que é o próximo passo? Preencha o formulário que eu vou deixar aqui embaixo nesse vídeo, tem um link aqui na descrição, preencha o formulário que daí eu vou entrar em contato com você. A gente vai marcar uma entrevista de alinhamento de expectativas, onde eu vou tirar suas dúvidas sobre a mentoria, etc. Esse é um passo muito importante, porque eu acho que é muito relevante, eu prezo muito pelo investimento das pessoas, então eu quero ter certeza que o mentorando que está entrando aqui, né, que está confiando em mim, ele saiba no que ele está investindo. Eu quero ter que ele tenha certeza, e eu também, que eu vou conseguir ajudar ele, né? Tendo essa, tudo ok, esses são meus objetivos, quero participar dessa mentoria mesmo, é o que eu estou precisando. A gente faz essa confirmação da inscrição através ali da parte de pagamento e do início da mentoria, né? Então, até nessa entrevista aqui a gente fala mais sobre o investimento, qual que é o investimento, qual a possibilidade de parcelamento também, tudo mais. Tá bom? Bom, eu espero que você tenha gostado, que essa mentoria ela seja útil aí para sua carreira, que eu possa te ajudar, vai ser um prazer para mim. Qualquer dúvida pode perguntar aqui nos comentários, ou preencha o formulário, porque nessa fase de entrevistas, né, onde eu vou entrevistar esses mentorandos, não é uma coisa assim, ainda não tem um compromisso, a entrevista é justamente para isso, para eu poder tirar outras dúvidas, essas coisas assim. Geralmente a galera pergunta muito sobre valor. Eu não vou falar em valor aqui porque eu vou usar esse vídeo para outras turmas de mentoria também, tá? Então, quem quiser saber o valor, preencha ali o formulário, e aí eu chamo no WhatsApp, a gente conversa um pouquinho. Se a primeira dúvida, antes até de você fazer essa entrevista para a gente conversar um pouquinho e tal, posso falar o valor, não tem um problema, eu só não vou deixar aqui, tá? Espero que você tenha gostado, e fico disponível aí para a gente conversar mais, tá bom? Um abração!